Olá galera, tudo bem? Aqui é o Everton e eu vou ensiná-los as funções trigonométricas inversas. Parte 1. O vídeo vai ficar muito grande, né? Que sabe que a trigonometria ela é muito extensa. Então vou fazer em parte, ok? As funções inversas das funções trigonométricas é o que eu vou fazer nessa aula. A função inversa não tem nada a ver com as expressões do tipo arcosseno de x igual a 1 sobre seno de x, que muita gente confunde as definições, acha que inversa é você pegar o 1 e colocar a função embaixo. Isso eu vi muito quando eu fiz graduação e eu vejo alguns erros até hoje de alunos, ok? Então isso é proibido. Então ser inverso não é pegar um 1 e colocar sobre a função em si, né? Então esqueça isso. Função inversa tem a ver com as trocas de papéis de domínio e contradomínio de uma função. Isso tem a ver com a questão da bijeção da função, né? As funções que são bijetoras. A maioria não é. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, ok? Vamos relembrar aqui. Tu tem assim, eu vou usar aqui um diagrama de flecha, né? Nós temos valores que saem de um conjunto para outro, tá vendo? De um sentido. E ser inversa é, na realidade, trazer de volta esses valores. O papel daqui que é do domínio, né? E aqui a imagem que recebe, né? A imagem é o contradomínio que recebe isso aqui. E agora troca de papel, né? Agora passa-se a imagem a devolver os valores para o domínio. Ou seja, quando você tem o x tendendo a y, na inversa você vai trocar o papel do x pelo y, vai trazer do y, né, para o x, ok? Para isso ocorrer, a função tem que ser bijetora, mas muita gente não lembra o que é bijetora, né? Bijetora são funções que são ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, tá? Eu vou lembrando algumas definições que talvez tenha se perdido lá atrás, ok? Agora eu vou falar da função arcosseno. Como formá-la, né? Como é que ela surgiu, né? Primeiro vamos analisar a função seno, ok? Aqui está o gráfico da função seno, que já a esta altura tem que ser familiarizada com vocês, tá? Está com vocês. Né? Você tem aquela ondulação, né? Que é a senoide. Ela é limitada entre menos 1 e 1, né? Ela não passa disso, e ela tende ao infinito, ou seja, o domínio é infinito, né? Domínio, que é o x, quer dizer, ela vai infinitamente para a direita, para a esquerda, porém ela não ultrapassa 1 em menos 1, que no caso são os raios do ciclo trigonométrico, né? É o valor limite deles, tá? Da imagem e do contradomínio, né? Porque o contradomínio passa a ser os raios da circunferência que o define. E a imagem são todos os valores, né, a qual x tende para joga para dentro do contradomínio, né? Você tem um limitador e todos os valores do limitador são utilizados para cada x do domínio. Vamos adiante. Aqui eu estou fazendo um teste da reta horizontal. Bem, se vocês estudaram o que é o teste da reta horizontal, ela é para indicar se uma função ela é injetora. Tu pega um gráfico, traça uma reta na horizontal em algum ponto, né, que você desconfie que ela possa tocar 2 pontos. Ela só pode tocar no máximo um ponto para que ela seja injetora. Perceba que ela aqui está tocando nesse ponto aqui, né, da curva, aqui, ou seja, não é injetora, né? A função seno não é injetora. E a questão toda de ela não ser injetora é que ela não pode ter ondulações, ela tem que ser só crescente ou decrescente. Isso é ser função injetora, não é o caso do seno. E agora, se ela não é injetora, então ela não pode ser bijetora, então ela não tem inversa, né? Como assim se eu tenho um arco-seno? Calma que a gente vai chegar lá. Ela não passa pelo teste de rota horizontal, então ela não é injetora, ok? Sabemos que eu já falei anteriormente que o domínio dela são todos reais, são todos x tende para a esquerda e direita infinitamente. O contradomínio é definido, né? Menos 1 e 1,
na definição da própria função seno, e a imagem é menos 1 e 1, né? Todos os valores são utilizados, né? Não tem nenhum buraco aqui, né? Entre menos 1 e 1, todos os valores são utilizados. Ela é sobrejetora, sem dúvida alguma, né? Porque o contradomínio é igual à imagem, ou seja, todos os valores do contradomínio são imagem, né? Também. Então ela não é bijetora, e essa função não possui inversa, né? E agora, como é que eu vou fazer a inversa? A gente vai ter que manipular essa função do seno, ok? Vamos lá. Então aqui está dizendo que vamos manipular para obter sua forma. Observe que esse gráfico aqui, o que acontece? Ela tende ao infinito, e tende ao infinito ela tem essas ondulações. Então eu preciso pegar um trecho em que ela não tenha ondulação. Especialmente é melhor pegar a parte que tem o zero, né? Fica legal para calcular. Você pode pegar qualquer trecho, mas o convencional é pegar onde você possa utilizar o zero, né? No caso, no meio, né? Perceba que existe um ponto mais baixo, né? Aqui menos π sobre 2, que dá menos 1. Aí eu vou subindo é uma função sempre crescente, que eu falei, para ser injetora tem que ser sempre crescente ou sempre decrescente. Não pode ter ondulações de crescente, decrescente, não pode. Ou pode ser só crescente ou decrescente. Então, a gente vai pegar convencionalmente esse ponto menos π sobre 2, passa pelo zero até π sobre 2. E aqui está marcado, tá vendo? Se eu passar retas horizontais, pode ver que vai tocar no máximo um ponto, né? Ó, pode escolher qualquer qualquer ponto ali, qualquer, né? Ela não vai passar. Aqui ela passa pelo teste da reta horizontal, né? Esse trecho. Essa aqui é uma função seno também, só que é uma função seno limitada. Então o domínio dela vai ser diferente do domínio da função seno original. A função já era sobrejetora, sem sombra de dúvidas, né? Porque aqui menos 1 e 1, aqui, ó, daqui para cá, ó, todos os valores são contemplados, existe ponto para toda essa curva aqui, né? Então ela é sobrejetora. E agora passou a ser, né, injetora. Então nós temos a bijeção. Sendo assim, ela tem inversa. Porém, o domínio mudou, né? O domínio vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ok? E a imagem e o contradomínio continuam o mesmo. Ok. Vamos lá. Aqui eu tenho do lado, né? Botei um plano cartesiano agora. Ok? O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer como ver a inversa. Lembra aqui que a definição de inversa que eu falei anteriormente? Você vai fazer o papel do domínio, ele vai virar imagem, e a imagem vai virar o domínio, ou seja, o menos 1 passa a figurar aqui, tá? E o domínio, né, a imagem passa a ser menos π sobre 2 e π sobre 2, vai ficar aqui. Ou seja, o x e o y se trocam, né, os valores. Então, vou pegar esse carinha e jogar lá. Esse carinha jogar aqui. Então, o domínio vai ser menos 1. Então, aqui vai ser menos 1 e aqui vai ser 1. Então, aqui vai ser menos π sobre 2 embaixo e o π sobre 2 em cima. Lembrando que π sobre 2 e π sobre 2 é um valor maior, superior a 1. Então, por isso que tem um espaçamento maior, tá? Olha lá. O espaçamento daqui por distância para o zero é maior, ok? Então, aqui embaixo vai ser menos π sobre 2 e em cima π sobre 2, ok? Agora, a gente pode formar o gráfico da função da inversa de seno, né? Lembrando que os pontos não se alteram, tá? A gente muda as coordenadas aqui, tá? Faz uma mudança de variáveis aqui, né? Porém, os pontos se mantêm, ó. Menos 1, né? Menos 1 vai ficar ainda com menos π sobre 2. Então, vai ficar um ponto, vai ficar aqui no mesmo lugar, né? E nós temos aqui o 1 com π sobre 2, ó. O 1 com π sobre 2. Porém, ela tem uma mudança no gráfico. Ela não fica desse jeito que está aqui no seno, não, ok? Para rebater uma função inversa, você precisa de uma função identidade, que é aquela reta que passa, né? Do 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ela é bem simétrica, entendeu? É essa reta aqui, ó.
E agora o gráfico, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que plotar ele como se estivesse utilizando-se da função identidade como um eixo de simetria. Se a função seno ela tinha essa carinha, né, esse azulzinho aqui, você tem que rebater o gráfico utilizando aqueles pontos anteriores, né? Aqui não está em pi radianos, mas é um valor aproximado. Aí vocês têm que fazer como se estivesse rebatendo. Se a função seno é assim, então pela função identidade a gente vai fazer assim, invertendo, né? Inverte para cá e inverte só para cá, ok? Então, essa aqui é a nossa função arco-seno, cujo domínio vai de menos 1 a 1, né? Esse é o novo domínio, é de menos 1 a 1, e a imagem de menos π sobre 2 a π sobre 2. Seguindo adiante. Agora, a gente pode brincar um pouquinho com exercícios, né? Vamos calcular, por exemplo, 3 arco-seno de menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui que eu vou utilizar é interessante. Esse aqui é um ciclo trigonométrico no qual eu limitei o domínio, a imagem, desculpa, não o domínio, a imagem, né, da função aqui, né? Isso aqui é o arco-seno. Lembra que ele vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tenho 3 arco-seno de menos raiz de 3 sobre 2, né? Então, onde fica menos 3 sobre 2 no seno? A gente sabe que o eixo y é o seno, certo? E o eixo x é o cosseno. No eixo y, nós temos aqui menos, então fica na parte de baixo, né, da circunferência. A gente sabe que aqui nesse ponto, a gente sabe que a circunferência é menos 1, né? Então, aqui é menos 1. No meio, menos meio, né? Temos o 0, menos meio, menos 1, e menos raiz de 3 sobre 2 fica entre os dois aqui, mais abaixo. Aí eu quero saber quem é esse valor aqui, quem é esse ângulo, né? Que antigamente você calculava o seno de um ângulo para achar o valor, agora você precisa calcular a gente calcula o arco, o seno tem um valor e quer calcular o ângulo, é o contrário, ok? Então, é o pontinho que a gente está procurando, a gente quer esse valor. Como a gente usa uma técnica bem fácil, né? Mais visualmente elegante para poder resolver essa questão. A gente vai usar uma variável aqui, a gente vai igualar uma variável. Ó, eu estou excluindo a expressão, só peguei aqui o 3 arco-seno, ok? Esquece o 3 ou o que tiver em volta. Só pega a função. A gente iguala alguma variável qualquer, eu chamei de y. Depois que você faz isso, arco-seno de um valor igual a um ângulo, então basta você fazer o contrário, como se você estivesse fazendo mudança de variável, entendeu? Porque uma coisa é igual a outra, e assim por diante. Então você vai pegar arco-seno, pode ser que você mudar para cá, vira seno, tá? Então você trabalha seno, e aqui passa a ser o valor que era para ser encontrado. Imagina, o seno desse ângulo vai ser igual a isso aqui, o arco-seno do outro. Entendeu? Então, vamos tirar aqui seno. Seno de y igual ao menos raiz de 3 sobre 2. O arco-seno some. Tá? Mas, lembrando que quando a gente calcula seno de um ângulo igual a um valor numérico, a gente geralmente tem 2 ângulos. 3 ângulos depende do domínio. Só que o legal aqui da função da trigonométrica inversa, ela só tem um valor. É aquela que corresponde dentro desse intervalo, do intervalo que era limitado. Então não tem tantos pontos iguais, né? Lembra que a senoide já tem vários pontos que se repetem? Então nesse caso você não vai precisar se preocupar com isso, é só um valor só. Qual é o valor, né, do ângulo em que dá raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2, né, a gente sabe que é o seno de 60. E o seno de 60 é equivalente a quê? A π sobre 3, ok? Porém, π sobre 3 é negativo. Então, o menos π sobre 3 está dentro desse intervalo? Sim, né? Até porque o intervalo que a gente está procurando está aqui, ó. Está entre o primeiro quarto da volta positiva e o primeiro quarto da volta negativa. Então, ele está aqui, menos π sobre 3, né? Esse é o valor. Lembrando que é só perguntar quem é o ângulo, né? Quem é o ângulo cujo seno é
menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos π sobre 3. Ok? Lembrando agora também que não tinha acabado aqui, porque era só o valor do arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Aí você sabe 3 vezes menos π sobre 3, que dá menos π. Vamos adiante. Vou resolver uma questão, duas questões da P passada, tá? Questão 4, questão 5. Considere a função h de x igual a 3 arcosseno de 2x menos 1 sobre 6. Então, o h de x vale isso. Determine o domínio, né? Depois calcule esse valor. E resolva a equação quando o h de x é igual a π sobre 2. Mostra os cálculos. Vamos lá. Primeiro, vamos determinar o domínio. Domínio, que a gente viu de arcosseno, é o quê? É menos 1 e 1. Está nesse intervalo agora. Ok? E como é que eu pego o domínio de uma função inversa? Eu tenho que pegar somente o que está dentro do parênteses aqui, ó. Não posso sair daqui. Não esquece que estiver aqui fora para estar somando, multiplicando e várias coisas acontecendo aqui fora. Não me interessa, eu estou falando do arcosseno. Então, eu vou pegar essa expressão aqui interna do arcosseno e limitá-la entre menos 1 e 1, tá? Porque é o intervalo é o domínio da função arcosseno. Então, lá, peguei aqui. Então, coloquei entre menos 1 e 1. Aí você vai trabalhar agora um pouquinho com desigualdade, né? Que no caso são as inequações, né? A gente primeiro tem que observar que a gente tem que deixar o x sozinho, mas o x é uma expressão cujo ele está sendo multiplicado, subtraído, depois dividido. Então, a gente vai ter que operar em cima disso para poder ele ficar sozinho. Então, o que nós temos aqui? Temos o 6 dividindo. Ele é mais prioridade, porque não tem como tirar do 1 daqui, o 2 daqui, porque também estão sendo divididos por 6. Então, vou multiplicar por 6 primeiro. Quando eu multiplicar por 6, aqui vai ficar menos 6, né? 6 vezes algo que está sendo dividido por 6, a ideia é essa, é eliminar esse 6 que está dividindo, tá? Então, vai ficar 2x menos 1, 6 vai sumir, e o 6 vezes 1, 6. Como eu já tinha falado, né? 6 vezes menos 1, menos 6. 6 vezes algo dividido por 6, o 6 desaparece, porque a ideia era essa. 6 vezes 1, 6. Agora tem aqui, o 2 está se multiplicando x, mas tem um menos 1 aqui que está incomodando. Não tem como operar sobre o x enquanto não eliminar esse menos 1. Então, o que eu vou fazer? Para poder fazer o menos 1 desaparecer, né? Eu tenho que somar o oposto dele, né? Mas quando você soma aqui, tem que somar todos os membros. Então, vamos lá. Aqui vai somar mais 1, vai ficar menos 5. Se eu somar mais 1 aqui, vai desaparecer. E se eu somar mais 1, vai ficar 7. Ok? Somando o membro de cada desigualdade. Então, aqui menos 5, 2x e 7. Agora sim eu posso eliminar esse 2. Então, multiplicando, vou fazer o contrário. Vou dividi-lo, né? Dividindo por 2 todo mundo. Isso vai ficar sobre 2. Aqui vai ficar 1. Vai ficar o x sozinho. E aqui 7 sobre 2. E eis aí o domínio procurado. Bem fácil, né? Claro que você tem que observar que está menor ou igual, tem que ser fechado, né? Intervalo fechado e aqui também fechado. Ok, seguindo adiante. E acabei deixando a resposta aparecendo aqui embaixo no final. Esqueci. Mas vamos lá. Nós temos 7 sobre 2, ok? 7 sobre 2, ele quer calcular em cima da expressão. Então, bastava só de trocar o x por 7 sobre 2. Então, 7 sobre 2... 2 vezes 7, né, 14 por 2 dá 7, ou seja, é só eliminar, como está multiplicando uma fração cujo um inteiro multiplica uma fração em que o denominador é igual, basta simplificar, né? Corta 2 com 2, fica 7. 7 menos 1 vai dar 6, certo? Ó, vai dar 7, 7 menos 1, ok? Corta 2 com 2, 7 menos 1. Vai dar 6, botei bem devagarzinho, né, para as pessoas verem o que está acontecendo. 7 menos 1 dá 6 sobre 6, que vai dar 1, ok? Aí aqui vou fazer esse arcosseno separado, tá? Arcosseno separado. Arcosseno de 1 é igual a y, né? Aí você vai fazer seno de y igual a 1, ok? O 1 tem que estar naquele intervalinho que a gente tinha feito, né? Daquele ciclo trigonométrico, né? Aquele arco que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, nós temos que o seno de qual é o ângulo, né? Cujo o seno é 1, né? Π sobre 2.
né? Então, π sobre 2. Voltando à expressão h de 7 sobre 2, né? A gente sabe que é isso aqui, ó. 3 vezes arcosseno de 1. Então, é 3 vezes o π sobre 2. Então, vai dar 3π sobre 2. Ok? Vamos terminar aqui agora, resolvendo a equação h de x igual a π sobre 2. Lembrando que essa é a expressão da função. Se ele fala que h de x é igual a isso aqui, é só trocar. Vou trocar aqui, né? Olha que bonitinho. Ficou aqui no lugar dele. Aí, lembrando que isso aqui tem um 3 atrapalhando aqui, multiplicando. Então, vou dividir. Então, quando eu divido essa expressão aqui por 3, aqui dentro não altera. Nada altera aqui dentro, tá, gente? Só lá de fora. Então, aqui vai ficar 1. O arcosseno vai ficar sozinho. E esse aqui tem um 2 embaixo, né? π sobre 3 vezes 2, né? Porque acaba de se dividir uma fração. Quando você divide uma fração por um outro número, ele multiplica o denominador. Então, aqui vai ficar 6 embaixo. Vai ficar o 6 aqui. E aqui é arcosseno. E aqui não pode alterar. Agora, lembra que eu falei? É como se aqui fosse o y, né? Se aqui fosse o y, então ficaria seno disso igual a isso, certo? Seno de π sobre 6 igual a 2x menos 1 sobre 6. Seno de π sobre 6 é 180 por 6 dá 30, não é isso? Então, seno de 30 é meio. Olha que legal. Agora, vira uma equaçãozinha simples, né? Multiplica meios extremos, 2 vezes o de cima, 6 vezes o de cima daqui, né? Cruzado. 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 1, 2, né? Fica menos 2. 1 vezes 6, 6. Que vai dar 6 mais 2, né? Dá 8. Então, 8 por 4 dá 2. E assim termina essa aula. Ficou um pouco extensa. Então, da próxima eu vou fazer sobre o arco cosseno. Até a próxima.